Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Os ventos do deserto, repletos de cifras astronômicas e ambições globais, parecem ter soprado forte sobre a academia de futebol. Uma notícia bomba, confirmada pela própria presidente Leila Pereira, sacudiu as estruturas do Palmeiras e incendiou o noticiário esportivo brasileiro. O cheque Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain, fez uma proposta milionária pelo SAF do Alviverde. A informação, que até então rondava os corredores como um rumor persistente, ganha agora contornos de realidade e projeta um futuro incerto, porém potencialmente revolucionário, para um dos maiores clubes do país. A confirmação da proposta não é apenas uma notícia, é um terremoto capaz de redefinir o panorama do futebol nacional. A simples menção do PSG e de seu bilionário proprietário, conhecido por transformar o clube parisiense em uma potência mundial através de investimentos estratosféricos, já acende a imaginação de milhões de torcedores e analistas. O que significa essa investida? Seria o Palmeiras o próximo alvo da voracidade financeira de um dos maiores conglomerados esportivos do planeta? Leila Pereira, com a franqueza que lhe é peculiar, trouxe à tona a informação que, sem dúvida, será o assunto mais comentado nos próximos dias, talvez meses. A presidente palmeirense, que tem em sua gestão a manutenção da estabilidade financeira e o sucesso esportivo como pilares, agora se vê diante de uma encruzilhada de proporções gigantescas. Aceitar ou recusar uma proposta que pode transformar radicalmente a realidade do clube. A decisão, para além dos valores envolvidos, passa por questões de identidade, autonomia e o futuro de uma paixão que move milhões. Para entender a magnitude dessa investida, é preciso olhar para o perfil do interessado. Nasser Al-Khelaifi, presidente do Qatar Sports Investments, QSI, e do Paris Saint-Germain, não é um mero investidor. Ele representa uma filosofia de gestão que transformou o futebol europeu, elevando clubes a patamares nunca antes imaginados com a injeção de capital ilimitado. A aquisição do PSG em 2011 foi o pontapé inicial de uma era de contratações galácticas, com nomes como Neymar, Mbappé e Messi vestindo a camisa parisiense, e uma busca incessante pelo título da Champions League. A ideia de replicar esse modelo no Brasil, com o Palmeiras como protagonista, é tentadora para uns e assustadora para outros. O Palmeiras, por sua vez, vive um dos momentos mais vitoriosos de sua história recente. Com o técnico Abel Ferreira no comando, o clube se consolidou como uma máquina de títulos, empilhando taças nacionais e internacionais, com destaque para a Libertadores da América. A solidez financeira, conquistada com uma gestão profissional e parcerias estratégicas, permitiu ao Verdão manter um elenco competitivo e investir em sua estrutura. O atual momento no Campeonato Brasileiro de 2025 coloca entre os líderes, mantendo a toada de um time que briga por todas as competições que disputa. A sinergia entre elenco, comissão técnica e diretoria é palpável, e a torcida, sempre exigente, tem motivos de sobra para celebrar. Diante desse cenário de sucesso e estabilidade, a proposta do PSG chega como um divisor de águas. De um lado, a possibilidade de um salto financeiro sem precedentes, capaz de levar o Palmeiras a um patamar global, com investimentos em estrutura, contratações e projeção de marca que talvez o próprio clube, com seus recursos atuais, levaria décadas para alcançar. Imagine a capacidade de rivalizar com os gigantes europeus na contratação de talentos, a construção de um centro de treinamento de ponta, ou mesmo a expansão da marca Palmeiras para mercados inexplorados. Por outro lado, surgem as preocupações com a perda de identidade e autonomia. A transformação em SAF, por si só, já é um tema que divide opiniões no futebol brasileiro. A entrada de um grupo estrangeiro com total controle, por mais benéfica que possa parecer financeiramente, levanta questionamentos sobre a manutenção das tradições, a relação com a torcida e a própria alma do clube. Seria o Palmeiras apenas mais um ativo em um portfólio de investimentos, sujeito às decisões de um conglomerado distante, ou manteria sua essência e sua ligação visceral com seus milhões de torcedores?
A história de clubes que foram transformados em satélites de grandes potências financeiras europeias, perdendo sua identidade em nome de um projeto maior, é um fantasma que ronda essa discussão. Ainda não há detalhes sobre os valores exatos da proposta, nem sobre as condições impostas pelo grupo qatari. No entanto, a simples menção de milhões de euros vindo de Al-Khelaifi indica que estamos falando de cifras que podem redefinir os padrões do futebol sul-americano. Uma venda do SAF do Palmeiras por esses valores colocaria o clube em um patamar financeiro nunca antes visto no Brasil, possivelmente superando qualquer transação do tipo já realizada no país. A negociação, se confirmada, envolverá não apenas os aspectos financeiros, mas também jurídicos, contratuais e, acima de tudo, estratégicos. Leila Pereira, conhecida por sua visão de negócios e sua capacidade de negociação, terá a maior decisão de sua gestão em mãos. O futuro do Palmeiras, em um cenário tão promissor quanto incerto, dependerá dessa escolha. A torcida, fiel e apaixonada, aguarda ansiosamente por cada novo capítulo dessa história que promete ser um dos grandes marcos do futebol brasileiro nos próximos anos. Os olhos do mundo do futebol se voltam para o Brasil, e mais especificamente para Barra Funda, onde a academia de futebol se tornou o epicentro de uma das maiores reviravoltas dos últimos tempos. A proposta do Qatar Sports Investments, QSI, para adquirir a SAF do Palmeiras, confirmada pela presidente Leila Pereira, lança o clube em um turbilhão de possibilidades e questionamentos. Não se trata apenas de uma transação financeira, é um movimento que pode redefinir o futuro do futebol sul-americano e a própria identidade de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. A notícia, que ecoou pelos 4 cantos do país e do mundo, traz à tona um cenário de sonhos e dilemas. Para os torcedores, a ideia de ver o Palmeiras com um poder de investimento ilimitado, capaz de competir de igual para igual com os gigantes europeus na corrida por talentos e infraestrutura, é sedutora. Imagine um Allianz Parque ainda mais moderno, um centro de treinamento de última geração e a capacidade de segurar ou atrair grandes nomes do futebol mundial. A perspectiva de uma hegemonia palmeirense, impulsionada por recursos de um fundo soberano, é um devaneio que muitos se permitem ter. No entanto, por trás do brilho do dinheiro, há uma série de complexidades. A transformação de um clube associativo em sociedade anônima do futebol, SAF, já é um tema controverso no Brasil, dividindo opiniões entre aqueles que veem nela a salvação financeira e os que temem a descaracterização do clube. A entrada de um grupo estrangeiro com a magnitude do QSI adiciona uma camada extra a essa discussão. O receio de que o Palmeiras perca sua essência, sua história e sua forte ligação com a comunidade é real. Será que as decisões estratégicas passariam a ser tomadas longe dos olhos dos torcedores, por investidores com foco primordial no retorno financeiro? A cultura do clube, construída ao longo de mais de 100 anos, seria preservada? A figura de Abel Ferreira, o estrategista português que se tornou sinônimo de sucesso e trabalho duro no Palmeiras, também se insere nesse contexto. Sob sua batuta, o Verdão alcançou um patamar de excelência, com um estilo de jogo consolidado e uma mentalidade vencedora. Como a chegada de um novo proprietário, com uma visão global e talvez menos ligada às particularidades do futebol brasileiro, impactaria a autonomia do treinador e a filosofia de trabalho que tanto sucesso tem rendido? A estabilidade e o planejamento a longo prazo, marcas da atual gestão, seriam mantidos, ou o clube passaria a ser refém de resultados imediatos e de uma busca incessante por retorno do investimento? A negociação, que se desenha como um dos maiores marcos da história recente do futebol brasileiro, envolve muito mais do que a simples troca de cifras. Há um jogo de xadrez em andamento, onde cada movimento pode ter consequências profundas. Leila Pereira, com sua reconhecida habilidade empresarial, terá de equilibrar os benefícios de um aporte financeiro colossal com a preservação dos valores e da identidade palmeirense. A decisão final não afetará apenas as finanças do clube, mas também a paixão de milhões de torcedores, a trajetória de uma das camisas mais pesadas do Brasil e o próprio modelo de gestão do futebol no país. O Palmeiras, que já é protagonista em campo, agora se vê no centro de uma trama global, com um futuro que promete ser tão grandioso quanto imprevisível. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva.
Bora continuar! O silêncio que paira sobre a academia de futebol, no entanto, é apenas aparente. Nos bastidores, a máquina de rumores trabalha a todo vapor, e a confirmação de Leila Pereira reverberou por todos os cantos do esporte. A proposta do QSI não é apenas um cheque em branco, é um convite para o Palmeiras entrar em uma nova era, onde as fronteiras geográficas do futebol se tornam cada vez mais tênues. A globalização do esporte, impulsionada por investimentos de fundos soberanos e conglomerados internacionais, encontra no Brasil um terreno fértil, e o Verdão, com sua história, sua torcida apaixonada e sua estrutura em constante aprimoramento, surge como um alvo natural. A grande questão que se impõe é: qual o preço de um sonho? E, mais importante, qual o preço da identidade? Para um clube centenário como o Palmeiras, forjado em glórias e dramas, com uma ligação umbilical com seus torcedores, a ideia de se tornar parte de um império global pode ser vista tanto como uma oportunidade dourada quanto como uma ameaça velada. A torcida, que sempre se viu como a proprietária moral do clube, agora confronta a possibilidade de um novo dono, com uma lógica de negócios que transcende as paixões locais. O momento do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2025 é um testemunho da solidez de sua gestão atual e do brilhantismo de sua comissão técnica. O time segue forte, brigando nas primeiras posições, demonstrando a consistência de um trabalho bem feito sob a liderança de Abel Ferreira. Essa performance em campo, aliás, pode ser um dos atrativos para investidores internacionais, que veem no Palmeiras um clube bem administrado e com grande potencial de retorno. A combinação de sucesso esportivo com estabilidade financeira é um prato cheio para quem busca investir no futebol. A decisão de aceitar ou não a proposta do QSI será, sem dúvida, o capítulo mais marcante da gestão Leila Pereira. Ela terá em suas mãos o futuro de um gigante, a responsabilidade de equilibrar a ambição de crescimento com a preservação da essência. A escolha que vier será um marco, não só para o Palmeiras, mas para o futebol brasileiro como um todo. Estaremos diante da consolidação de um novo modelo de gestão, onde o capital estrangeiro dita os rumos dos clubes, ou de uma reafirmação da identidade e autonomia dos nossos times. O desfecho dessa história, ainda em aberto, promete emoções fortes. Seja qual for o caminho escolhido, o Palmeiras, mais uma vez, estará no centro das atenções, ditando os rumos e influenciando o debate sobre o futuro do futebol no Brasil e no mundo. A bomba lançada por Leila Pereira não explodiu em um vácuo, ela ecoa por todo o cenário esportivo, e suas ondas serão sentidas por muito tempo. O Verdão, com sua rica história e um futuro que se desenha repleto de possibilidades, segue sua trajetória, agora com um novo e intrigante desafio em seu horizonte. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.